esta melodia e dizer que é um prazer enorme estarmos juntos. Que Deus te abençoe. Tudo que preciso está em ti. Nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, impondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu.
sei que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. E tu és meu, e tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Queridos e queridas, graça e paz. Para quem não me conhece, sou o pastor Janilson. Trago um abraço da Igreja Congregacional de Lagoinha e eu venho trazer uma palavra da parte de Deus dentro do tema que nos foi proposto, é falarmos sobre família. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, espero que essa palavra venha abençoá-los. E o texto que eu quero estar fazendo a leitura se encontra lá em Números, capítulo 16. Vamos ler o verso 1 e 2 e também o verso de número 27. E diz assim o texto bíblico, para nós ganharmos tempo aí na nossa apresentação. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Aberão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. O verso 27 ainda do mesmo capítulo também nos diz assim: levantaram-se, pois do redor da habitação de Corá, Datã e Aberão, e Datã e Aberão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Amém? Bem, esse texto, ele, embora retrate aí a família, pelo menos, de Datã e Aberão, que nesse último verso em que lemos, eles se colocam, se posicionam à porta da sua casa, junto com suas mulheres e suas crianças, é um texto que não é muito comum nós encontrarmos uma mensagem falando sobre essa questão de necessidades ou realidade familiar para estar sendo pregado. Mas só para vocês entenderem um pouco, esse texto da Palavra de Deus é um texto que fala acerca de uma rebelião, uma das primeiras rebeliões enfrentadas pelo povo de Deus,
foi ela suscitada por Corá. Parece que ele foi o pivô desse problema aí, questionando a autoridade espiritual de Moisés, questionando também o sacerdócio de Arão. Ele era da tribo de Levi, assim como Moisés e Arão. Então, ele reivindicava aí poder, reivindicava liderança e acabou se unindo a Datã, Aberão e On, como diz o texto bíblico, que eram também da tribo de Ruben. Só para você entender, a tribo de Levi era uma tribo que foi escolhida aí para ministrar o sacerdócio e os filhos de Arão para serem os sacerdotes, os outros auxiliares. E ele se une a esses outros 3 personagens, que são Datã, Aberão e On, que eram da tribo de Ruben. E para você entender um pouco melhor também, a tribo de Ruben, Ruben foi o filho primogênito de Jacó. Então significa dizer que era a primeira tribo, eram autoridades sobre os irmãos. Então ele uniu no seu mundo de valores, dentro daquela rebelião que ele suscita, uniu forças para poder derrubar ali aquele que era chamado pelo Senhor Moisés, assim como seu irmão Arão. E aonde entra a família nesse contexto todo aí? Eu percebo, queridos, que a família ela é um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. E a gente vê isso nitidamente nesse episódio, que Corá, eu acredito, à luz da palavra de Deus, que alguns teólogos desentoam aí em relação ao que diz respeito à família de Corá, mas eu acredito que ele possa ter tido uma mulher que soube instruir os seus filhos e até tentou quebrantá-lo em meio à sua obstinação, por mais que ela não obtivesse o sucesso, mas para que Corá viesse voltar atrás dessa rebelião, dessa decisão de unir forças contra aqueles que são chamados pelo Senhor. E não apenas Corá, mas existe uma outra pessoa nesse contexto também que a gente encontra particularidades que nos chamam a atenção. É um texto muito lembrado, muito pregado também, falando sobre essa rebelião, e os nomes em evidência são sempre Corá, Datã e Aberão. São sempre citados esses 3 nomes. Mas existe um outro homem, aí, um outro personagem, que ele aparece apenas nessa primeira parte, ou na parte inicial dessa rebelião. Não sei se vocês perceberam, mas depois desses 3 primeiros nomes, quando eles são citados aqui, são evidenciados, tá? Como eu fiz a leitura, Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, ele está definindo a origem dele, tomou consigo, ele tomou quem? Datã e Aberão. Então esses 2 nomes se destacam também, que ele se uniu a esses 2, e está dizendo aqui, filhos de Eliabe, e também a On, filho de Pelete, quer dizer, Datã e Aberão eram filhos do mesmo pai, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Então todos 3 eram da mesma tribo de Ruben, com exceção de Corá. Mas é interessante, amados, quando nós olhamos toda essa contenda, esse levante, nós percebemos que no desenrolar da história, e quando nós chegamos ali, é lógico que eu pulei aí alguns versículos para nós ganharmos tempo, nós percebemos que lá adiante, o texto no verso 27 em que nós fizemos a leitura, ele diz que levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, e Deus falando para o povo se afastar daquela, que Deus ia trazer um juízo, ia trazer uma punição, ia trazer um castigo para aquelas famílias ali que eram rebeldes contra o Senhor, que estavam se rebelando contra alguém que Deus escolheu, contra os propósitos divinos para abençoar o povo. Então, o verso 27 vai dizer, levantaram-se, pois, do redor da habitação. De quem? E aí a Bíblia mais uma vez vai detalhar. De Corá, Datã e Aberão. Agora já não aparece o nome de On. E quando eu investiguei, eu pesquisei, eu tenho uma Bíblia hebraica. E essa Bíblia hebraica, ela nos traz uma nota aqui do autor, aqui de rodapé. E ela nos traz uma observação muito interessante.
porque agora o texto bíblico já omite o nome desse On. E quem era On, na verdade? A Bíblia nos dá muitos detalhes sobre quem é ele, apesar daquele resumo que a gente viu no versículo 1. Mas o que eu observei no comentário do rabino da Bíblia hebraica que eu possuo é que ele faz um paralelo com o acontecimento de On, que na verdade eles foram para suas casas. Moisés aconselhou: rapaz, vai para casa, repensa suas atitudes. Com certeza esse repensar inclui a família, que nós temos pessoas a quem nos aconselhar em casa. E o rabino, né, judaico, ele faz um paralelo com a mulher de On. Ele, quando foi para casa, ele encontrou a sua mulher. Provavelmente a mulher deve ter visto como família o semblante dele caído, alguma indignação, alguma contrariedade, como nós vemos nos dias atuais, por exemplo, quando a gente vê assuntos que giram em torno da nossa política brasileira, por exemplo. É muita violência, muita maldade, muito interesse distorcido dos propósitos, corrupção, gastos desnecessários, politicagem, querer tirar presidente, e se preocupando um pouco com a população que está morrendo. Então a gente fica contrariado, revoltado. Então provavelmente ele chegou com um ar de indignação ou dúvida, talvez. Será que eu estou do lado de Moisés ou do lado de Corá? Será que Corá não está me levando para uma furada? Alguma coisa desse gênero. Então foi quando o rabino ele classifica, ele coloca na posição aí a mulher de On. E ele compara essa mulher de On com uma mulher sábia de Provérbios 14:1, um texto muito citado agora, muito pregado, quando a gente vai falar do contexto familiar, onde diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a derriba. Então, a nossa casa é edificada, sim, não apenas como mulher sábia, mas a mulher ela está ao lado do marido, ela é justamente a pessoa mais influente que vai ou apoiar ou discordar. Ou ela vai restaurar, ou ela vai acabar de derrubar. Então, nós percebemos que nesse contexto, ele ao chegar em casa, provavelmente a sua mulher o aconselhou a não voltar com aquele grupo, a sua mulher o aconselhou a repensar suas atitudes, a se voltar para Deus, a considerar a sua posição. Então, eu acredito que essa mulher, ela foi alguém que conseguiu trazer uma palavra dentro da sua casa. Com certeza, provavelmente, por serem povo de Deus, eles devem ter orado ao Senhor. Ela chamou ele para orar e, de alguma maneira, embora o texto bíblico não nos revela, eu acredito que ela conseguiu restaurar o seu esposo, restaurar o seu lar e salvar a sua família. E como nós precisamos de mulheres, de pessoas dentro da nossa casa que sejam instrumentos de Deus para salvar as nossas famílias. Esse é o exemplo de On. E alguns criticam, como eu disse, alguns teólogos também pontuam que a mulher de Corá também foi uma pessoa que foi eliminada naquela crise, naquilo tudo, mas me chama a atenção o texto que nesse verso em que nós lemos de número 27, ele fala que levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, o povo se afastou daquelas casas, e diz o texto que Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. A gente sabe o fim trágico que foi esse episódio, onde nós sabemos que a terra abriu sua boca e devorou ali todos eles vivos, enquanto Moisés falava, citava, a respeito do que Deus poderia fazer algo novo, inusitado, e essa gente viesse a perecer, não como perecem os homens naturalmente, que alguns perecem de doenças, de acidentes, da velhice, ou qualquer outra coisa, violência, mas Moisés orava a Deus, dizendo: Senhor, se esses homens perecerem, igual como qualquer outro homem perece, então o Senhor não é comigo, o Senhor não escolheu Arão, mas se acontecer alguma coisa inaudita, alguma coisa extraordinária, eles vão ver que foi Deus mesmo que escolheu a mim e ao meu irmão. E quando nós olhamos esse episódio, a Bíblia dá um detalhe muito importante, ela destaca que apenas as famílias de Datã e Abirão se colocaram à porta da tenda juntamente com ele. Foram suas mulheres e foram seus filhos, como diz o texto. O texto cita Corá,
mas não cita que ele esteve à porta da tenda junto com sua esposa ou esposas e também os seus filhos. É bem nítido o texto falando aqui e é o que me chamou a atenção. Provavelmente a esposa de Corá se posicionou contrário. Provavelmente ela também decidiu proteger a sua família. Provavelmente ela aconselhou Corá para não levar adiante aquela contenda. Provavelmente aquela mulher, ela era uma mulher também que se preocupava em salvar a sua família. Então eu mencionei que há teólogos que insistem em dizer que foi a família de Corá, Datã e Abirão, foi tudo tragado, mas o texto ele nos mostra que se afastaram da tenda deles, todo o povo, só que na apresentação, ou no posicionamento que nós vemos aqui nesse texto, ele vai dizer que Datã e Abirão saíram e se puseram à porta dele. Eles tomaram uma posição, e essa posição de rebelião, essa posição de rebeldia. E essa posição teve um apoio da sua família, que foi a destruição, não apenas deles, mas de toda a sua família. Quando diz que eles se puseram à porta das suas tendas, o texto também vai dizer, com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. E agora, como fica a questão da família de Corá? E eu olho o texto bíblico e eu fico maravilhado com o agir de Deus. Porque Deus ele não deixa nada mal entendido, Deus não deixa nada às ocultas, Deus não deixa nada desapercebido do seu olhar. E assim também é com a nossa família. Deus cuida de cada detalhe da nossa família. Deus cuida de cada detalhe e a Bíblia é bem clara, dizendo: os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, nem os pais pelo pecado dos filhos. E Deus ensina isso ao longo da história, por mais que no conceito judaico eles imaginavam que era uma questão coletiva, como acabou acontecendo com a família de Datã e Abirão. Só que não apenas ele, mas toda a sua família se rebelou, toda a sua família se posicionou contra a Deus. E quando eu percebo particularidades na família de Corá, Corá é sempre lembrado como um rebelde, Corá é sempre lembrado como alguém que tentou ser uma pedra de tropeço no ministério de Moisés. Corá é sempre lembrado como algo ou um ponto negativo. Mas eu consigo olhar além da figura da pessoa de Corá, mas ver quem estava também vivendo debaixo do mesmo teto dele. Eu vejo na esposa dele uma mulher que, se não conseguiu investir no seu esposo, ela era alguém que conseguiu investir nos seus filhos. Era uma mulher que conseguiu proteger os seus filhos de perecerem prematuramente, como foi o caso de Corá, Datã e Abirão. Ela é uma mulher que ela pôde orar pelos seus filhos. Eu acredito, como citei, é um contexto de um povo que era o povo de Deus, um povo de Israel, um povo que tinha intimidade com Deus de Israel, um povo que tinha as leis, os patriarcas. Então ela tinha conhecimento dessas coisas, e por ter tudo isso, eu acredito que a mulher de Corá, mesmo sabendo a obstinação da mente, do coração dele, ela era uma mulher que se colocava de joelhos. Era uma mulher que não consentia com os erros do seu marido. Era uma mulher que não consentia com nenhuma atitude de rebelião contra o Deus de Israel. E a prova disso é o resultado que Deus pôde abençoar a descendência de Corá, ou a família de Corá. É lógico que o nome das mulheres são pouco lembrados ou citados na antiga aliança, são poucas delas, mas a mulher de Corá, ela foi uma mulher que ela pôde proteger a sua descendência, a sua família. Tanto que eu quero trazer uma evidência do que eu estou afirmando, é que os filhos de Corá, eles não pereceram naquela rebelião, eles não morreram naquela rebelião, porque ainda no livro de Números, no capítulo de número 26, do verso de número 10 e 11, a Bíblia diz assim, queridos, eu vou estar lendo: quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isto serviu de advertência. E o verso 11: mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Corá não morreram porque a mãe deles provavelmente era uma mulher de Deus que investiu em oração. É uma mulher de Deus que ensinou os caminhos certos para eles, ensinou o caminho de andar com Deus, de temer ao Senhor,
de construir um lar abençoado. E em meio a tudo isso, o que me chama a atenção é qual foi o destino dos filhos de Corá. E isso me faz lembrar qual é o destino que você tem traçado para a sua família. Por mais que haja uma origem pecaminosa, por mais que hajam pessoas que têm se desviado do propósito do Senhor, que destino você tem dado à sua família? Como você tem investido na sua família? Qual o futuro que você vai enxergar na sua família? Como que você vai ser esse instrumento de bênção para a sua família? E a Bíblia nos mostra, queridos, que os filhos de Corá, eles se tornaram, é lógico, eles eram da tribo de Levi, eles já tinham uma herança de ser herança do Senhor, e ser tribo de Levi era o mesmo também que ser auxiliar dos sacerdotes. Eram pessoas que estavam próximas aos sacerdotes, próximos àqueles que ministravam a palavra, que ministravam as coisas sagradas do altar do Senhor. Eles eram pessoas mais próximas da palavra, mais próximas dos líderes, mais próximas do culto. E também nós aprendemos a respeito de onde chegaram os filhos de Corá, onde chegaram aqueles com quem aquela mãe trabalhou, investiu, abençoou. E nós vemos que o livro de Crônicas nos diz que eles eram também porteiros na casa do Senhor, tanto no tabernáculo quanto no templo. Eles não ficaram estagnados, parados no templo. Desde o tabernáculo do deserto até o templo do templo de Salomão, os filhos de Corá estavam presentes. Eles eram porteiros, eram encarregados de vigiar, de guardar as portas do templo da casa do Senhor, como em 1 Crônicas 9:17, por exemplo, afirma isso. Eles estavam também entre os cantores, queridos. Eles também eram instrumentos nas mãos do Senhor para com o louvor. Estavam entre os cantores. Eles eram ministros de louvor, eram pessoas que entoavam os cânticos de adoração, que estimulavam o povo a adorar em Israel, adorar ao Deus de Israel. Então, uma mãe que abençoa o seu filho, uma mãe que profetiza no seu filho, um lar que organiza, que prepara, tem um futuro promissor para a sua família. E eu vejo que no lar dos filhos de Corá eram assim. Eles eram também, queridos, eram guerreiros habilidosos, alguns da tribo de Benjamim, como a Bíblia vai falar, que se juntaram ao rei Davi no tempo da perseguição lá do rei Saul, além de serem auxiliares do sacerdote, além de serem porteiros na casa de Deus, além de serem ministros de louvor, eles eram também guerreiros habilidosos que apoiaram, ajudaram o ministério do rei Davi, muito conhecido. E existe um deles, por exemplo, que foi muito conhecido, eram pessoas importantes, eles se tornaram importantes, e esse era Emã. Emã era um dos líderes de louvor, ao lado de Jedutum, ao lado de Asaf, eram os líderes ministros de louvor. Olha o grau de influência, o grau de importância que os filhos de Corá tiveram no meio do povo de Israel, porque eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas que tinham um lar que lutou em meio a toda a desestrutura familiar ou social, talvez, como muitos lares vêm passando. Eram pessoas que buscaram no Senhor para poder crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, como Jesus assim espera em nós. E outra particularidade que eu vejo nessa família de Corá, que outrora havia esse estigma de ser uma família de alguém rebelde, é que eles foram instrumentos tão importantes nas mãos do Senhor, que os filhos de Corá foram autores de vários salmos tão abençoados que tem na palavra de Deus, que nós nos inspiramos neles, conseguimos nos emocionar com esses salmos e tomar posse de verdades ali inseridas para abençoar nossas vidas. É o Salmo 42 ao 49, Salmo 84, Salmo 85, também o Salmo 87 e o Salmo 88 foram escritos pelos filhos de Corá. E me chama a atenção, queridos, que a Bíblia ela menciona que foram escritos pelos filhos de Corá, mas não dá uma autoria a quem é o filho de Corá que escreveu esse salmo. E o que me chama a atenção, queridos, é que eu vejo neles
os irmãos, aqueles filhos de Corá, a família de Corá, uma família unida. Eles se uniam ou se ocupavam na adoração do culto a Deus, do culto a Jeová. Eles se uniam e ali não havia estrelado, não havia prioridade. Por mais que Jedutum se destacava como um líder, quando eram escritos os salmos, eles se reuniam, eles oravam provavelmente, eles pediam inspiração no Espírito Santo de Deus. Talvez Deus ia dando porções dos salmos a um ao outro, eles uniam e faziam um cântico, faziam um saltério, fazia ali a sua expressão de louvor e de adoração ao Deus de Israel, que conduzia todo o povo à adoração. Então, eu aprendo muitas lições com esse exemplo da família de Corá, uma família que estava enfadada à desgraça, uma família completamente vendida ao pecado, uma família que poderia encerrar a sua história em Números capítulo 16, mas foi uma família que avançou, ao longo do tempo para ser bênção nas mãos do Deus de Israel, até mesmo nos tempos do rei Josias, onde eles estavam pelejando contra o inimigo e precisavam pelejar e levar a Arca da Aliança, levar os cantores, e os cantores que estavam presentes naquela peleja, que não precisaram pelejar, que Deus de Israel pelejou por eles, eram os filhos de Corá. Então, que os seus filhos possam ser como os filhos de Corá. Que talvez dentro da sua casa possa existir uma mulher de Deus que lute sim pelo seu marido, como foi a mulher de On, que guardou o seu esposo, que protegeu o seu lar, a sua casa. E a mulher de Corá, por mais que ela não conseguiu dobrar a obstinação do coração do seu esposo, mas ela falou: olha, por mais que algo se perca na minha casa, o meu lar, a minha família não está perdida, mas pelo contrário, eu vou abençoar, e essa bênção ela vai perdurar e vai ser uma grande bênção no meio de todo o povo. Que Deus te abençoe, que você tenha a sabedoria da mulher de On, que se compara a Provérbios 14:1, que é da mulher sábia que edifica a sua casa, e que você tenha também a perseverança, talvez, da mulher de Corá, que lutou e organizou, preparou seus filhos, onde a Bíblia afirma: os filhos de Corá não morreram. E eu não sei qual a ameaça que vem contra os seus filhos, eu não sei qual a ameaça que está contra o seu lar, eu não sei qual é a luta ou o problema que você tem enfrentado, mas que você possa ouvir do Senhor, ou Deus registrar na sua vida que os seus filhos não vão morrer, mas eles vão ser uma grande bênção para a glória do nome do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Amém. Nos braços de Maria, a quem os anjos dão louvor, as cores o adoram. É Cristo nosso Rei, que os anjos louvam lá no céu. É Cristo nosso Rei, seguindo a luz, e ao encontrar os sábios se prostrar. Quem é o bebê que dorme tranquilo? Parece ser um frágil menino que ao nascer ao mundo mostrou seu amor. Quem é a
a luz que rompe as trevas, o amanhecer nascendo pro mundo com seu poder, quebranta qualquer coração. Eu sei, esse é o bebê que se fez carne, Deus poderoso, implacável Senhor. Esse é o bebê que alcançou-me com sua graça e infinito amor. Aleluia, esse é o bebê. Aleluia, o Salvador. Aleluia, o Filho é de Deus. Quem Ele é, que não nos condena, o remidor que a todos perdoa. Foi por amor que deu sua vida por nós. Quem é o Rei que nos justifica? Filho de Deus, levou nossa culpa. Tudo Ele fez pra dar vida eterna a nós. Eu creio, esse é o Rei tão humilhado, mesmo morrendo se fez nosso herói. Esse é o Rei sacrificado, que por amor carregou nossa cruz. Aleluia, esse é o Rei. Aleluia, o Salvador. Aleluia, o Filho é de Deus. Oh, posso crer, esse é o Rei tão humilhado, mesmo morrendo se fez nosso herói. Esse é o Rei sacrificado, que por amor carregou nossa cruz. Aleluia, esse é o Rei. Aleluia, o Salvador. Aleluia, o Filho é de Deus. Do meu Deus, de Deus, sim, de Deus, cantai, oh, é Cristo nosso Rei, que os anjos louvam lá no céu. E juntos adoremos a Cristo nosso Rei, que os anjos louvam lá no céu. É Cristo nosso Rei. Ao nosso Rei nós vamos louvar e nos prostrar.
Esse é o bebê que se fez carne, Deus poderoso e implacável, Senhor. Esse é o bebê que alcançou-me com sua graça e infinito amor. Aleluia, esse é o bebê. Aleluia, o Salvador. Aleluia, o Filho é do meu bom Deus. Te adoramos, Senhor. O Filho és do meu Deus.